Em 1973, antes das eleições presidenciais, ainda sem se tornar presidente, Jimmy Carter apresentou um relatório ao Departamento Internacional sobre OVNIs, alegando ter visto um OVNI em outubro de 1969. Junto com outras testemunhas, Carter viu um OVNI brilhante que mudou de cor e se moveu em direção e longe da Terra antes de desaparecer. Ele foi bastante sincero sobre suas crenças sobre os OVNIs e prometeu divulgar todas as informações disponíveis sobre os OVNIs se ele se tornasse presidente. UFO phenomenon. Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e, claro, deixar o seu joinha, que é muito importante para nós. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo você encontra os nossos principais links, onde você pode apoiar o canal, comprar o nosso livro, o Guia Prático da Ufologia, e acessar também o nosso blog e grupo no Telegram, sem contar a nossa loja de camisetas, que está sempre um espetáculo. Tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Tire um tempinho para conhecer o nosso trabalho. Ele descreveu a espera do lado de fora pelo início de uma reunião no Lions Club, em Leary, Geórgia, por volta das 19h30, quando avistou o que chamou de a coisa mais horrível que já vi no céu. Junto com outras 10 a 12 testemunhas, Carter observou um objeto brilhante no céu, que era aproximadamente do tamanho da Lua. Todos nós vimos isso, e então a luz ficou cada vez mais perto de nós. E então parou, não sei que distância, mas parou além dos pinheiros. E de repente mudou de cor, para azul, depois mudou para vermelho e depois voltou para branco. Disse Carter em uma de suas últimas entrevistas. O objeto supostamente pairou cerca de 30 graus acima do horizonte, moveu-se em direção a longe da Terra e eventualmente desapareceu na distância. A experiência de Carter o levou a fazer uma promessa de que nunca mais iria ridicularizar indivíduos que afirmassem terem visto os OVNIs. Uma coisa é certa, nunca mais vou zombar de quem diz ter visto objetos não identificados no céu. Se eu me tornar presidente, disponibilizarei ao público e aos cientistas todas as informações que esse país tem sobre os avistamentos de OVNIs, disse Carter na época. Quanto ao objeto que Carter viu, ele foi classificado como uma nuvem de liberação de bário de alta altitude lançada pela base aérea de Eglin, o que parece legítimo. No entanto, depois de ganhar a presidência, Carter recuou dessa promessa, citando preocupações sobre as implicações de segurança nacional e da defesa. Sua experiência com um OVNI é apenas um dos muitos avistamentos relatados que alimentaram conspirações sobre a vida extraterrestre e acobertamentos governamentais. Porém, um briefing perturbador do presidente Carter sobre os OVNIs e a religião que o fez chorar. O ex-pesquisador da NASA, Ed Harris, afirmou que pesquisadores sérios sobre o assunto acreditam na história do ex-presidente Jimmy Carter, que chorou depois de ser informado sobre informações confidenciais de OVNIs sendo verdadeiras. De acordo com a história corroborada pelas múltiplas testemunhas, a CIA dá aos presidentes dos Estados Unidos apenas uma breve visão geral do assunto, e a curiosidade presidencial não é considerada uma necessidade suficiente do saber. Depois de repentinamente impedido, Carter recebeu a palestra, o que supostamente o deixou soluçando profundamente e visivelmente perturbado por semanas. Disseram-lhe que as principais religiões, incluindo o cristianismo, foram criadas por extraterrestres para evitar que humanos se destruíssem enquanto faziam experiências conosco, e que foram eles que nos criaram. Carter, um homem profundamente religioso que testemunhou um OVNI com outras 6 a 12 pessoas, percebeu que a divulgação de tal informação poderia causar uma tremenda convulsão econômica e social. Em uma das declarações de Ed Harris sobre o assunto que ele escreveu em uma reportagem, ele cita o seguinte: sim, o incidente de Jimmy Carter chorando depois de ser informado sobre as informações confidenciais sobre OVNIs é amplamente considerado verdadeiro pelos pesquisadores sérios sobre o assunto. Como aviso, a seguinte informação é muito perturbadora e explicará por que Carter nunca cumpriu a sua promessa de revelar as informações confidenciais sobre OVNIs ao público. De acordo com a história corroborada por mais de uma testemunha,
Os presidentes dos Estados Unidos então recebem uma visão superficial do assunto. Aparentemente a CIA gere o programa, apenas fornece informações aos presidentes com base na necessidade de saber e não considera a curiosidade presidencial como necessidade suficiente. Isso foi implementado depois de Kennedy, e todos os presidentes depois dele receberam apenas instruções sumárias. Alguns presidentes, por razões desconhecidas, receberam mais do que outros. Ok, vamos lá, vamos falar sobre o que chocou tanto assim o presidente. Carter é um homem profundamente religioso que também testemunhou OVNIs com mais testemunhas. Todos pensaram que ele seria o único finalmente a divulgar as tais informações ao público, mas conforme a história continua, ele foi repentinamente bloqueado. Eventualmente a CIA teve a conversa com ele e depois foi relatado que ele afundou a cabeça nas mãos, não só começou a soluçar profundamente, mas ficou visivelmente perturbado durante algumas semanas depois. Mas o que foi dito, o que foi mostrado a ele? Disseram que as principais religiões, incluindo o cristianismo, eram então programas criados por criaturas extraterrestres para evitar que nos destruíssemos enquanto eles realizavam as experiências conosco. Foram eles que nos criaram. Neste momento, então, tornou-se claro para Carter que tais informações poderiam causar realmente essa tremenda quebra social e econômica. O autor e principal pesquisador de OVNIs do mundo, Richard Dolan, também escreveu sobre esse incidente em seu livro UFOs: A National Security State. De acordo com seu livro, há alegações de que o presidente Carter recebeu um briefing sobre OVNIs da Casa Branca em 14 de junho de 1977, sobre o qual ele foi então obrigado a manter segredo. O briefing foi supostamente dado por um único oficial de briefing do Majestic 12 e por várias fontes independentes. O documento vazado fornece um relato padrão das múltiplas repercussões de tecnologia alienígena, embora não haja nenhuma evidência concreta para apoiar as alegações do briefing. Um assessor presidencial, que era muito próximo a Carter, testemunhou o presidente soluçando após o briefing relacionado então aos OVNIs no Salão Oval. Sobre a administração Carter e o projeto Livro Azul, Daniel Sheehan, o advogado de defesa constitucional e advogado de apelação formado em Harvard, trabalhou em muitos casos de destaque em sua carreira. Em 1977, ele foi abordado por sua amiga Marcia Smith, que o informou que o presidente Carter havia exigido que a CIA lhe fornecesse informações confidenciais sobre os objetos voadores não identificados. Mas George W. Bush, pai, que era o diretor da CIA na época, recusou-se a entregar essas informações ao presidente. Sheehan tentou obter informações sobre o fenômeno OVNI e extraterrestres na Biblioteca do Vaticano, mas também não teve sucesso. No entanto, com a ajuda de Carter, ele conseguiu acesso às partes confidenciais do projeto Livro Azul da Força Aérea por algumas horas em maio de 77, onde alegou ter descoberto documentos confidenciais, fotografias de OVNIs acidentados, sendo investigados então pela Força Aérea Americana. Havia essas fotos inconfundíveis de OVNIs que estavam no chão, caídos, disse Sheehan. Aparentemente ele atingiu este campo e desenterrou meio que abriu, algo do gênero. Ele fez uma pausa por um segundo. Estava preso na lateral deste banco, disse ele depois de respirar fundo. Havia neve ao redor da foto. O veículo estava preso na lateral deste aterro, parecido com lama, meio que em um ângulo estranho. Havia pessoas da Força Aérea ao redor enquanto girava uma manivela e olhavam fotos adicionais. Esse pessoal da Força Aérea estava tirando fotos, então, do objeto. Quando Sheehan saiu da sala, o guarda pediu para ver seu bloco de anotações amarelo. Folheou as páginas, não percebendo os hieróglifos alienígenas que Sheehan havia copiado no verso do bloco. Sheehan ofereceu-se para compartilhar essas informações com o estabelecimento religioso. Eles disseram a ele que não estavam interessados. E assim mais um caso misterioso de contato extraterrestre fica enterrado em meio a especulações e, claro, muitas contradições dentro dos mistérios do governo americano. E claro, eu quero a sua opinião sobre mais este caso. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com mais pessoas. Não deixe de conferir mais vídeos nossos aqui neste canal. E claro, se possível, apoie esse canal. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!